Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 5, Capítulo 41. Madara se lembrou de algo que Emiya Shigen havia mencionado anteriormente. O ancestral do clã Uchiha, Indra, lutou contra Emiya Shigen e sofreu uma derrota humilhante, provavelmente não muito diferente da própria derrota de Madara nas mãos de Shigen. Agora, o quadro estava completo. Foi porque os Uchiha eram descendentes do sábio dos 6 caminhos que ele deixou a tábua de pedra para o clã, contendo mensagens que somente o Sharingan poderia decifrar. Obrigado. Madara cruzou os braços com uma expressão altiva, mas grata. Estava satisfeito por finalmente ter respostas para as perguntas que o atormentavam há tanto tempo. De nada. Essas coisas eram de conhecimento comum naquela época. Dito isso, Emiya Shigen acrescentou outra explicação. Eu não tinha certeza se falar demais sobre esses assuntos antigos causaria problemas em sua época. Afinal, Tobirama me avisou para não divulgar muito sobre o passado. Como o fato de os clãs Uchiha e Senju compartilharem o mesmo ancestral e serem ambos descendentes do sábio dos 6 caminhos. Não admira. Madara zombou com desdém, já percebendo as intenções de Tobirama. Tobirama sempre temeu o poder do clã Uchiha. Parece que ele temia que essa verdade desse a Hashirama um motivo para se recusar a suprimir os Uchiha dentro da vila. Que homem mesquinho e de mente estreita. Que visão mesquinha. Chegar ao ponto de suprimir tais verdades. Madara tinha plena consciência de que revelar essas antigas conexões entre os clãs Uchiha e Senju poderia ter amenizado as relações entre os dois durante a fundação da vila, oculta da folha. Mas agora, era tarde demais. Tal conhecimento poderia ter agradado tanto a ele quanto a Hashirama durante os primeiros dias da criação de Konoha, pois teria fornecido uma grande justificativa para a união de seus clãs. Mas agora, os dois haviam se separado completamente. Quando Madara deixou Konoha, rompendo os laços com o clã Uchiha, ele se tornou um pária, um homem sozinho com seus ideais. Agora só me resta uma pergunta. Madara deixou de lado os pensamentos sobre os antigos segredos entre os clãs Uchiha e Senju, seus olhos penetrantes fixos em Emiya Shigen. Ele buscava a resposta para uma última pergunta. Emiya dono, acredito que você consegue perceber que a paz desta era nada mais do que uma sombra de escuridão. Quero saber, o sábio dos 6 caminhos deixou algum método para alcançar a paz eterna no mundo ninja? Madara não mencionou diretamente a tábua de pedra do clã Uchiha. Ele sabia que uma vez que seu Rinnegan despertasse, poderia ler todo o seu conteúdo. Além do mais, os segredos da tábua de pedra. Talvez nem mesmo Emiya Shigen soubesse nada sobre eles. Madara queria ouvir diretamente dessa figura ancestral. Ele confiava que Shigen, com sua aparente bondade, não esconderia nada. Quaisquer que fossem os segredos deixados pelo sábio dos 6 caminhos, Shigen certamente os revelaria. No entanto, Madara ficou desapontado. Emiya Shigen hesitou mais uma vez. Como se temesse que Madara pudesse manchar novamente o nome de Tobirama, ele contou outra mentira desajeitada, enquanto Zetsu Negro ouvia tudo em silêncio. Me perdoe. Não posso te contar toda a verdade. Por favor, não me interpretem mal. Isso não se deve ao conselho de Tobirama. Tobirama não sabe até onde as pessoas chegaram nos tempos antigos para impedir que o chakra fosse usado na guerra. Nem poderia compreender as intenções do sábio dos 6 caminhos. Madara não diminuiu sua animosidade em relação a Tobirama. Ele chegou a ficar insatisfeito com as tentativas de Emiya Shigen de defender um homem. Shigen achava que Madara não tinha discernimento? Embora Madara detestasse Tobirama, ele não o acusaria injustamente. Se ele culpasse Tobirama, foi apenas porque Tobirama merecia. Ainda, Madara estreitou os olhos, analisando o significado mais profundo por trás das palavras de Shigen. Por que você não pode me contar tudo, Emiya dono? Como eu disse, porque não sou muito bom em mentir. A sinceridade no tom de voz de Emiya Shigen deixou Madara momentaneamente sem palavras, enquanto Zetsu Negro ouvia perplexo. Não há necessidade de mentir sobre isso, ah? Madara respirou fundo, sentindo sua paciência ser testada. Existem segredos que nós, desta época, não deveríamos conhecer? O olhar de Shigen tornou-se sombrio, sua voz carregada de arrependimento. A última pessoa a possuir o Rinnegan abandonou os meios para alcançar a paz eterna através do poder. Outros o convenceram de que a humanidade poderia encontrar o entendimento mútuo, que contanto que as pessoas se entendessem, não haveria mais conflitos neste mundo. Madara riu com desdém, zombando da ingenuidade da história de Shigen. Pensar que alguém tão poderoso pudesse nutrir uma crença tão infantil. Confiar na compreensão mútua entre os humanos? Que ridículo! Mesmo que ele fosse tão forte quanto um deus, sua vontade era frágil demais. Madara presumiu que Shigen estivesse falando do sábio dos 6 caminhos. Afinal, somente o sábio poderia ter possuído o Rinnegan nos tempos antigos. Madara acreditava que Shigen estava mentindo de forma desajeitada para proteger a reputação do sábio, mas suas mentiras estavam repletas de falhas. Apenas Zetsu Negro, à espreita no subterrâneo, sentiu uma pontada de tristeza. Sabia que Shigen estava de luto pelo seu próprio passado. Essa tristeza tornou o escárnio de Madara ainda mais chocante. Emiya Shigen realmente não tinha jeito para mentir. Talvez obrigar Shigen a aprender a mentir tenha sido um erro. A natureza humana é o que é. O mundo está em constante mudança, mas os seres humanos continuam presos em ciclos de ódio. A voz de Shigen permaneceu calma enquanto ele contava outra história do passado. Certa vez, um deus buscou alterar o destino da humanidade por meio de uma técnica poderosa o suficiente para remodelar o mundo, mas no fim ele caiu pelas mãos daqueles que se recusaram a deixar que seu destino fosse controlado por outro. Uma técnica para remodelar o mundo? Madara concentrou-se intensamente, captando o detalhe crucial. De repente, uma compreensão lhe ocorreu. Ele pensou que finalmente havia entendido. Essa técnica deve ter sido o método do sábio dos 6 caminhos para alcançar a paz eterna, não foi?
Shijin balançou a cabeça levemente, com a voz carregada de tristeza. Essa técnica levou a humanidade à sua era mais sombria. Então, os lábios de Madara se curvaram num sorriso irônico, como se todas as respostas tivessem se encaixado perfeitamente. O mundo ninja atual já atingiu sua era mais sombria. Capítulo 42. Uchiha Madara mordeu a isca, não é? Escondido no subsolo, Zetsu Negro estava completamente perplexo. As mentiras de Emiya Shijin eram tão desajeitadas que mesmo de baixo, era possível sentir o constrangimento. Mas Madara parecia ter caído nelas exatamente como planejado. Na verdade, Madara não se sentiu enganado de forma alguma. Na verdade, ele sentiu que havia conquistado algo extraordinário. A informação crucial que obtivera de Emiya Shijin lhe dera esperança. Esperança de que seus ideais pudessem se concretizar. O que você pretende fazer? Emiya Shijin pareceu perceber os pensamentos de Madara e perguntou seriamente. Uma vez que você desperte o Rinnegan, planeja usar essa técnica capaz de alterar o mundo para mudar tudo? Isso é perfeitamente natural, respondeu Madara. Sua arrogância retornou, seu tom carregando o orgulho de um guerreiro solitário e intocável. Se alguém aprende as respostas para os problemas do mundo e não faz nada, isso não seria uma vergonha para a própria vida? Após falar, Madara se virou para Emiya Shijin. Ele queria convidá-lo para unir forças, sabendo que se Shijin concordasse, isso lhe proporcionaria uma imensa vantagem. Shijin não só possuía vasto conhecimento sobre o sábio dos 6 caminhos, como também compreendia a técnica de alteração do mundo deixada para trás. Emiya Dono, você não acha que esta era já está corrupta demais? Junte-se a mim para remodelar este mundo ninja. Em breve, despertarei o Rinnegan. E com a sua sabedoria ancestral, juntos poderíamos guiar este mundo rumo a... Mas Madara parou de falar abruptamente. Sua testa franziu ligeiramente. Ele havia pressentido algo incomum. Bem longe, em um vale montanhoso, um grupo de Anbu de Konoha cercou a área. Dentro do vale, Senju Hashirama brandiu uma espada, cortando ao meio o que parecia ser Uchiha Madara. Contudo, a figura se desfez em madeira diante de seus olhos. Isto é, um clone de madeira. Uma gota de suor escorreu pela testa de Hashirama. A réplica quase perfeita o fez lembrar da batalha anterior, quando Madara usou um clone de madeira para enganá-lo, levando-o a acreditar que havia matado o verdadeiro Madara. Agora, o clone de madeira de Madara o enganou novamente. Mas algo parecia errado. Madara. Quando ele despertou a habilidade de liberação de madeira, Hashirama, momentaneamente absorto em pensamentos sobre o quão mais forte Madara havia se tornado com o estilo madeira, de repente percebeu a gravidade da situação em que se encontrava. Droga, fui enganado. Madara está com Emiya Dono. Hashirama entendeu tudo imediatamente. Madara o atraiu para cá com um clone de madeira, usando a clássica tática do tigre fugindo da montanha para criar uma oportunidade de se encontrar com Emiya Shijin. Sem perder mais um segundo, Hashirama ordenou que seus Anbu se reagrupassem e imediatamente refizessem seus passos. Eles precisavam chegar a Emiya Shijin o mais rápido possível. Emiya Shijin não estava apenas em potencial perigo, mas o mesmo se aplicava aos 2 jovens ninjas mais promissores de Konoha. Parece que Hashirama descobriu meu plano. Madara deu um sorriso de escárnio quando seu clone de madeira foi destruído. Como sempre, os movimentos de Hashirama foram precisos e decisivos, mas já era tarde demais. Plano. Emiya Shijin franziu a testa. Só uma pequena distração, disse Madara com uma risadinha discreta, zombando de Konoha. Você realmente não percebeu, Emiya Dono, que alguém esteve te seguindo secretamente esse tempo todo? Madara zombou. Aquele trapaceiro astuto, Tobirama, já havia previsto que eu gostaria de te encontrar. Ele secretamente colocou Hashirama e uma unidade Anbu te seguindo, te usando como isca para me atrair. Emiya Dono, não se deixe enganar por suas palavras hipócritas. Madara abriu os braços, com uma expressão séria, estendeu mais uma vez um convite. Junte-se a mim para remodelar este mundo. Emiya Shijin permaneceu em silêncio por um tempo. O olhar da figura ancestral voltou-se para os 2 meninos amarrados à distância, Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou. Seus olhos estavam vendados e seus ouvidos tampados para garantir que não pudessem ouvir a conversa. Essa havia sido a precaução de Madara, pois ele desconfiava profundamente dos 2 jovens ninjas de Konoha. Se não fosse pelo risco de desagradar Emiya Shijin, Madara não teria hesitado em matar os 2. Eu fiz uma promessa. Shijin suspirou com um tom de voz carregado de uma tranquila resolução. Por agora, minha prioridade é encontrar os materiais necessários para tratar a condição de Hashirama. Você precisará de tempo para despertar o Rinnegan. E durante esse tempo, somente Hashirama poderá manter a paz neste mundo. Madara foi convencido. O raciocínio era irrefutável, e nem mesmo ele conseguiu contestá-lo. Embora afirmasse não ter consideração por sua antiga amizade com Hashirama, no fundo, ele não se importava em deixar seu antigo rival viver por mais algum tempo. Afinal, ele ainda precisava provar a Hashirama que sua visão de paz era correta. Outros tentaram me convencer a entrar nesta era. Mas já pensei muito sobre isso e percebi que cada geração deve escrever sua própria história. Minha história, disse Emiya Shijin solenemente, deveria ter terminado há muito tempo. Com uma seriedade rara na voz, Shijin falou suavemente. Em sua mão havia uma única folha que balançava delicadamente ao vento. Agora, tudo o que posso fazer é agir como uma brisa suave nesta era, uma brisa forte o suficiente para agitar as folhas, mas não poderosa o bastante para mudar alguma coisa. Aqueles que realmente podem mudar o mundo, os ventos são fortes o suficiente para girar moinhos de vento? Emiya Dono. Madara suspirou profundamente, fitando Shijin com um respeito recém-descoberto. Pela primeira vez, Madara percebeu que não conseguiria persuadir Emiya Shijin.
Contudo, também compreendeu por que esse homem era reverenciado através dos séculos, porque os humanos lhe haviam concedido o título de grande. Nem mesmo alguém tão orgulhoso quanto Madara poderia negar a nobreza de Shigen. Enquanto isso, no subterrâneo, Zetsu Negro sentiu uma pontada de tristeza. Finalmente, ele entendeu por que Shigen se recusará a apoiar o plano Olho da Lua de Madara. Hashirama está chegando. Madara sabia que seu tempo havia acabado. Com pesar, ele se preparou para partir. Parece que terei que esperar mais um dia para ouvir mais da sua sabedoria. Com um semblante sério, Madara fez seu pedido final. Eu sei que você não gosta de enganos, Emiya Dono, mas peço que mantenha nossa conversa de hoje em sigilo, especialmente no que diz respeito a essa técnica. Eu entendo. Shigen assentiu levemente, suspirando. Você e Hashirama trilham caminhos diferentes, mas o destino é o mesmo. Vocês apenas escolhem rotas diferentes para chegar lá. Talvez. Madara zombou. Embora seu tom fosse desdenhoso, seu coração concordava com as palavras de Shigen. Tanto ele quanto Hashirama buscavam a paz. Eles simplesmente tinham métodos diferentes para alcançá-la. Enquanto Madara se preparava para partir, ele olhou para trás, para os garotos amarrados. Aparecendo diante de Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou, ele removeu as vendas de seus olhos. Uchiha Madara. Hiruzen gritou nervosamente. Danzou, por sua vez, estava paralisado de medo. Essas são as crianças que Hashirama espera proteger? Madara zombou deles com desdém antes de falar friamente. Pirralhos, digam isso ao Hashirama. Como sinal de agradecimento ao Emiya Dono, não declararei guerra a ele tão cedo. E com isso, Madara desapareceu. Capítulo 43. Uchiha Madara partiu com notável facilidade. Naquele momento, Madara sentiu-se verdadeiramente livre. Ele havia descoberto seu caminho. Uma estrada significativa o suficiente para que ele pudesse descartar todos os resquícios do passado. No entanto, o clima entre o Shinobi de Konoha estava longe de ser bom. Tomemos como exemplo os dois jovens que ficaram abalados com a presença de Madara. Para Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou, esse encontro foi o mais perto que chegaram da morte. Mesmo enquanto Emiya Shigen desatava as cordas que prendiam seus corpos, ele ainda podia ver seus membros tremendo de medo. Os acontecimentos de hoje deve ser relatado ao Lord Hokage, disse Hiruzen, recuperando lentamente a compostura. O jovem garoto se lembrou de como seu pai, Sarutobi Sasuke, havia sido gravemente ferido por Uchiha Madara no passado. Agora ele entendia completamente porque seu pai havia sido derrotado. Diante daquele homem, até mesmo a ideia de manter a calma era um luxo. Madara não precisava liberar chakra nem exibir aura alguma, sua mera presença era suficiente para perturbar o coração. Imagine então lutar contra ele sob tamanha pressão. Deveria retornar à aldeia. E relate tudo ao Lord Tobirama, gaguejou Danzou, ainda abalado. Embora tentasse parecer calmo, era óbvio que estava abalado. Suas mãos trêmulas, mal conseguindo segurar a espada ninja, denunciavam seu conflito interno. Essa reação não foi surpreendente. Os Shinobi de Konoha sempre temeram Madara. Mesmo quando Madara era um dos fundadores de Konoha, as crianças da vila tinham pavor de seu rosto perpetuamente severo e frio. E agora, como o inimigo mais formidável de Konoha, um homem que nem mesmo o primeiro Hokage conseguiu matar, sua mera imagem se tornou sinônimo de pavor. Após perder um olho, a aparência de Madara tornou-se ainda mais assustadora. Não precisam se preocupar muito, disse Shigen casualmente, tentando acalmar os garotos. Seu olhar se perdeu na distância. Se não me engano, os Shinobi de Konoha devem chegar em breve. Enquanto Shigen falava, era como se ele não percebesse que Senju Hashirama e um grupo de Anbu de Konoha os estavam seguindo secretamente. Ele suspirou levemente. Madara me disse que havia uma equipe de Shinobi de Konoha nos seguindo desde que saímos da vila. O coração de Danzou deu um salto, e seus nervos se contraíram mais uma vez. Isso foi ruim. O plano de Lord Tobirama foi descoberto. Como eles iriam prosseguir com a missão agora? Espere. Isso significa que Madara não matou os Anbu? Se assim fosse, por que os Anbu não continuaram a segui-los? Será que a presença deles havia sido neutralizada ou Madara simplesmente os deixou viver? Mesmo sem Madara, essa missão certamente seria perigosa. Vilarejos pequenos como Takigakuri já haviam enviado Shinobi para atacá-los e Shigen, apesar de ser um ninja médico renomado, não parecia possuir grande habilidade em combate. Afinal, os ninjas de Takigakuri haviam perfurado seu peito com um único golpe. Agora Danzou estava diante de um dilema. Deveria ficar ou ir embora? Ele temia por sua vida se ficasse, mas não queria parecer covarde ao retornar para a aldeia. Felizmente, Danzou não precisou tomar a decisão sozinho. Senju Hashirama chegou com uma equipe da Anbu, interrompendo qualquer discussão. Danzou só pôde ficar em silêncio, aguardando ordens. Ao ver que Shigen e os dois garotos estavam ilesos, Hashirama finalmente relaxou. Mas seu alívio durou pouco. Quando Hashirama ouviu dos dois garotos que Madara de fato estivera ali e até mesmo prometera não declarar guerra por enquanto, sua expressão tornou-se séria novamente. Ele disse que não entraria em guerra por enquanto. Hashirama não conseguia entender as palavras de Madara. Embora estivesse contente por Madara estar disposto a manter a paz por enquanto, parecia que a intenção de Madara era apenas adiar o inevitável. Esta paz temporária. Provavelmente até que seu olho se recupere completamente, interrompeu Shigen, falando francamente. O olho cego de Madara ainda precisa de algum tempo para recuperar a visão. Isso não é bom, murmurou Hashirama, com o coração mais uma vez pesado de preocupação. Se a visão de Madara se recuperasse, ele recuperaria seu poder máximo, ou até mesmo superaria, especialmente com a adição de suas recém-adquiridas habilidades de liberação de madeira. Nesse ponto, se Madara reacendesse as chamas da guerra contra Konoha, mesmo sem a raposa de 9 caudas ao seu lado, Hashirama sabia o quão perigoso Madara podia ser. Você não precisa se preocupar. Shigen percebeu o desconforto de Hashirama e tentou consolá-lo. A situação não é tão grave quanto parece.
A ansiedade de Hashirama diminuiu ligeiramente. Relaxe, disse Shigen, dando um tapinha no ombro de Hashirama. Para esse olho cego se recuperar completamente, vai levar pelo menos mais 20 anos. A expressão esperançosa de Hashirama desmoronou imediatamente. Isso não foi nada reconfortante. Na verdade, isso só aumentou suas preocupações sobre o futuro de Konoha. Hashirama esperava uma solução concreta, mas tudo o que recebeu foi a garantia de eventos que ocorreriam décadas depois. Como ele poderia não se preocupar? Hashirama estava bem ciente do estado atual dos shinobi poderosos no mundo. Quando ele falecesse em 10 anos, talvez não restasse ninguém capaz de deter Madara. Vou rastrear Madara, disse Hashirama, pressionando a palma da mão contra a testa. Seus dedos se cravaram nos cabelos enquanto ele lutava com o peso do futuro de Konoha. Não importa o que aconteça, preciso encontrá-lo e detê-lo nos próximos 10 anos. Essa era a única opção que ele tinha. Hashirama confiou a seus sucessores a proteção de Konoha. Mas Madara era uma ameaça que só Hashirama podia enfrentar. Assim, o primeiro Hokage resolveu passar seus anos restantes caçando seu velho amigo, determinado a impedi-lo de reacender as chamas da guerra. Primeiro voltaremos para Konoha, declarou Hashirama, preparando-se para discutir sua partida com Tobirama. Ele se virou para os dois garotos, Hiruzen e Danzou. O olhar de Shigen também recaiu sobre eles. Pensei que esta era ao menos demonstrasse algum respeito pelos ninjas médicos. Mas parece que os shinobi de hoje agem sem qualquer consideração. Temo que a jornada que temos pela frente seja repleta de perigos. Vou ficar mais forte para proteger o Lord Shigen, disse Hiruzen, transbordando energia juvenil. Ele cutucou Danzou com o cotovelo. Certo, Danzou? Você não vai voltar com o Lord Hokage, vai? Você não precisa me dizer. Danzou retrucou, o rosto corando de frustração. Eu nem sequer completei minha missão. Eu também ficarei mais forte, para proteger o Lord Shigen. Embora Danzou ainda estivesse incerto, ele não podia deixar Hiruzen fazê-lo parecer um covarde. Se Hiruzen ficasse, não havia como Danzou recuar. Eles são crianças tão boas. Hashirama bagunçou os cabelos deles com um sorriso, mas seu tom ficou sério ao se dirigir a Shigen. Deixarei esses dois garotos aos seus cuidados? Por 10 anos, respondeu Shigen, assentindo. Se eu não encontrar uma maneira de prolongar a vida de vocês nesse período, eu mesmo os trarei de volta para Konoha. Assim, a promessa de 10 anos foi cumprida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 44. 10 anos. Já faz muito tempo. Nesse período, muita coisa mudou no mundo ninja. Após retornar a Konoha com Anbu, o primeiro Hokage, Senju Hashirama, conversou com Tobirama e rapidamente iniciou uma operação ousada. A captura das bestas com cauda. O mundo ninja é o lar de 9 bestas com cauda. Desses, o de uma cauda já havia sido capturado por Sunagakure, e o de 9 caudas estava selado dentro de Uzumaki Mito, de Konoha. Hashirama partiu pessoalmente para capturar os demais. Pouco tempo depois, foi convocada a primeira cúpula dos 5 Kage. Nessa cúpula, Hashirama distribuiu as bestas com cauda para as diversas vilas ocultas a preços justos. Ostensivamente, isso visava manter o equilíbrio de poder no mundo ninja. Durante uma viagem, Emiya Shigen teve um encontro fortuito com Hashirama, que compartilhou seu raciocínio por trás da distribuição das bestas com cauda. Essa foi uma ideia de Tobirama, explicou Hashirama. Contar apenas com a força de Konoha pode não ser suficiente para deter Madara. Com a raposa de 9 caudas selada dentro de Mito, Madara provavelmente buscará o poder das outras bestas com cauda. Tobirama sugeriu que distribuíssemos as bestas com cauda para outras vilas, para que elas pudessem ajudar a protegê-las. Konoha não pode ficar com todas elas. Afinal, o poder das bestas com cauda era imenso. Mesmo uma única besta com cauda descontrolada poderia causar danos catastróficos a Konoha se os líderes fossem pegos de surpresa. Durante a operação de captura, Tobirama também descobriu que as outras bestas com cauda eram muito mais fracas que a 9 caudas. Isso garantiu que nenhuma vila que possuísse uma besta com cauda superaria a força de Konoha. Mas as bestas com cauda não eram o foco principal. O verdadeiro objetivo de Tobirama era arrastar outras aldeias para a mesma situação. Nenhuma vila, exceto Konoha, ousou provocar Madara. Mesmo que Madara destruísse Konoha, nenhuma outra vila interveria. Mas, e se eles tivessem bestas com cauda para proteger? Com a raposa de 9 caudas selada em Mito, Madara não podia mais explorar seu poder. Ele poderia não ter a confiança necessária para desafiar Hashirama diretamente. Se Madara buscasse outras bestas com cauda, no entanto, inevitavelmente entraria em conflito com as vilas que as abrigavam. Dessa forma, as principais aldeias se uniriam naturalmente contra a ameaça representada por Madara. As táticas de Tobirama eram inegavelmente astutas. Uma vez que Konoha tivesse assegurado a raposa de 9 caudas, outras vilas não ficariam de braços cruzados enquanto a diferença de poder aumentava. Elas também cobiçariam o poder das bestas com cauda. Desde os tempos antigos, a humanidade jamais abandonou a busca pelo poder das bestas com cauda. As bestas com cauda representam chakra ilimitado e um potencial de combate devastador, capaz de rivalizar com um exército inteiro. Tobirama não esperava ajuda de outras aldeias. Ele simplesmente queria atraí-las para a mesma armadilha. Com um dos olhos de Madara ainda cego, ele precisaria escapar da perseguição implacável de Hashirama. Sem a raposa de 9 caudas, Madara provavelmente se infiltraria em outra vila para tomar posse de uma besta com cauda, inevitavelmente provocando conflitos com seus donos. O plano funcionou. A primeira aldeia a sofrer foi Komogakure. Na cúpula dos 5 Kages, o primeiro Raikage de Komogakure, repleto de riquezas, comprou 2 bestas com cauda, a 2 caudas e a 8 caudas. Mas isso trouxe desastre para eles. Ao fugir da perseguição de Hashirama, Madara manipulou a 8 caudas para escapar, semeando o caos em Komogakure e inadvertidamente, estreitando os laços entre Konoha e a vila. Ainda, isso não resolveu o problema.
Madara continuou a evadir-se de Hashirama. Hashirama continuou a caçar Madara. Enquanto Shingen viajava com Hiruzen Sarutobi e Shimura Danzou, eles ocasionalmente encontravam Madara e Hashirama. Quanto tempo, Shingen? Madara diria com um sorriso irônico, como se a perseguição não o incomodasse em nada. Mas preciso ir. Hashirama está me alcançando novamente. Madara iria embora. Momentos depois, Hashirama chegaria. Preciso continuar perseguindo Madara, dizia Hashirama, mal tendo tempo para conversar antes de sair correndo novamente. Mesmo assim, ele sempre dava um jeito de oferecer algumas palavras de encorajamento aos dois garotos. Hiruzen Danzou, ele dizia com um sorriso. Vocês dois cresceram tanto. Vocês finalmente estão prontos para assumir a responsabilidade de proteger Konoha. As palavras de Hashirama carregavam o peso de sua compreensão de que seu tempo estava se esgotando. 10 anos. Realmente foi muito tempo. Para Shingen, foi apenas mais um capítulo em suas viagens. Para Hiruzen e Danzou, isso marcou a transição de meninos de olhos arregalados para jovens homens experientes. Eles tinham vivenciado muitas coisas. Por exemplo, eles já haviam encontrado Kakuzu uma vez. Após retornar a Takigakure, Kakuzu assassinou a liderança da vila, roubou a técnica Medo do Rancor da Terra e forçou Takigakure a se aliar a Konoha, usando todos os seus recursos para comprar uma besta com cauda para proteção. Posteriormente, Kakuzu foi declarado um ninja renegado de Rank S. E mais tarde, Shingen e seu grupo ouviram mais sobre Kakuzu do próprio Hashirama. Hashirama recebeu a notícia de Tobirama de que, enquanto perseguia Madara, ele também deveria eliminar Kakuzu para demonstrar o compromisso de Konoha com seus aliados. Mas quando Hashirama encontrou Kakuzu, o homem trabalhava como assassino de aluguel, acumulando riquezas. Hashirama o capturou sem esforço, apenas para ouvir o último desejo de Kakuzu, doar seus ganhos a um orfanato. Descobriu-se que Kakuzu estava usando seus ganhos para ajudar órfãos e idosos. Comovido, Hashirama deixou Kakuzu ir, chegando a fazer uma doação ele mesmo. É difícil acreditar que alguém como ele tenha traído sua aldeia apenas por poder, admitiu Hashirama. Ele lutou de forma imprudente, arriscando a vida para ajudar os fracos. Isso me faz sentir vergonha de mim mesmo. Kakuzu, doou dinheiro. Shingen achou isso surpreendente, mas suspirou. Mesmo nos tempos antigos, aqueles que cuidavam dos fracos mereciam respeito. De fato, disse Hashirama, refletindo sobre sua jornada. Eu pensei que perseguir Madara seria exaustivo, mas ao longo do caminho conheci muitas pessoas notáveis e ouvi inúmeras histórias interessantes. O mundo ninja pode ser pequeno, mas abriga tantos indivíduos excepcionais. O olhar de Shingen era penetrante, sempre capaz de enxergar o lado bom das pessoas. Por exemplo, na Terra da Chuva, enquanto passavam por lá a caminho de volta para Konoha, eles encontraram um jovem ninja de Amegakure buscando a ajuda de Shingen. Seu nome era Anzo e sua maestria com a espada era incomparável, deixando Danzou humilhado na derrota. Mas a verdadeira força de Anzo residia em seu veneno. Por ter tido um saco de veneno de salamandra implantado quando criança, Anzo podia liberar gás tóxico em combate. Até mesmo sua respiração era venenosa. Isso, porém, teve um preço. O saco de veneno representava um perigo constante para sua vida, obrigando-o a usar máscara e a conviver com o risco perpétuo de autoenvenenamento. Anzo buscou a ajuda de Shingen para manter o poder do veneno, eliminando ao mesmo tempo o risco à sua vida. Só posso remover o saco de veneno, explicou Shingen, confiante em suas habilidades cirúrgicas, mas incapaz de alterar a biologia humana. Embora perigoso, o talento médico de Shingen garantiu o sucesso do procedimento. Então eu perderei meu veneno. Anzo hesitou, relutante em se separar do poder que o definia. Sua habilidade com a espada já é excepcional, assegurou-lhe Hiruzen sinceramente. Mesmo na Terra do Ferro, conhecida por seus espadachins, não encontramos ninguém tão habilidoso quanto você. Danzou, embora a contragosto, concordou. No fim, Anzo decidiu ficar com seu saco de veneno, acreditando que ainda não era forte o suficiente para proteger sua terra natal sem ele. Enquanto continuavam sua jornada, Shingen suspirou, sabendo que o caminho à frente para todos, ele próprio, os garotos e o mundo ninja, estava repleto de desafios. Amanhã, retornaremos a Konoha, disse Shingen, olhando para o céu perpetuamente nublado da Terra da Chuva. Hashirama não tem estado ativo ultimamente. Temo que seu tempo esteja se esgotando. 10 anos se passaram e ainda não encontrei os restos da árvore divina. Talvez seja a hora de tentar outro caminho. Capítulo 45. Konoha. As altas muralhas de madeira agora circundavam Konoha, erguendo-se como um testemunho de seu crescimento e força. Ao longo de 10 anos, a aldeia sofreu uma transformação tremenda. 10 anos são suficientes para tornar a cidade natal de alguém quase irreconhecível, exceto por alguns pontos de referência que oferecem vislumbres de seu passado. Será que isto é mesmo Konoha? Shimura Danzou arregalou os olhos em descrença. Tendo crescido em Konoha quando criança, ele se lembrava dela como uma vila modesta e simples. Mas agora ela havia se transformado em uma cidade próspera e movimentada. Até mesmo os portões de Konoha agora eram grandiosos e imponentes. 2 Chunin trajando uniformes de Konoha estavam sentados em uma mesa perto do portão, gerenciando um registro. Eles notaram Shingen e seu grupo se aproximando. Bem-vindo a Konoha, cumprimentou calorosamente um dos Chunin. Por favor, dirija-se até aqui para registrar suas informações antes de entrar. Somos da aldeia, disse Hiruzen Sarutobi, dando um passo à frente para registrar seu nome e o de Danzou. Ele exibiu um largo sorriso. Sou Hiruzen Sarutobi, um genin de Konoha. Você é o Sarutobi-senpai? O Chunin pareceu chocado ao reconhecer Hiruzen com uma expressão de descrença. Você mudou tanto. Se eu não olhasse com atenção, não teria percebido que você era nosso veterano na academia. Eu sou Kazuki Komoi, lembra?
Hiruzen coçou a cabeça, seus próprios olhos se arregalando em surpresa. Você era apenas um garoto que tinha acabado de se matricular quando nos formamos. E agora você já é um Chunin. Hehe. Kazuki deu um tapinha orgulhoso em seu uniforme Chunin. Passei no exame Chunin da vila há 2 anos. Parece que estou um passo à sua frente, senpai. Hahaha. Você é impressionante. Hiruzen riu e elogiou seu colega mais novo, mas suspirou melancolicamente. Acho que teremos que nos apressar e fazer as provas em breve também. Danzou juntou-se a eles com uma expressão amarga. Passamos os últimos 10 anos viajando pelo mundo ninja. Caso contrário, já seríamos Jounin. Como isso poderia ser uma perda de tempo? Hiruzen cutucou Danzou de forma brincalhona. Embora Hiruzen soubesse que suas viagens haviam atrasado seu progresso, a experiência que adquiriram ao longo da década fora inestimável. 10 anos de jornada pelo mundo ninja. Isso ampliou imensamente a perspectiva de Hiruzen. Ele não era mais o garoto despreocupado e travesso de outrora. Agora, ele podia ver o mundo da perspectiva de Hashirama e Tobirama, ponderando sobre o futuro de Konoha e sua relação com outras grandes vilas. Mais importante ainda, sua força havia crescido imensamente. As habilidades de Danzou agora se igualavam às de um Jounin, enquanto Hiruzen, tendo dominado 5 transformações da natureza do chakra, deu um grande salto em poder após receber o selo amaldiçoado de Shigen, o que aumentou significativamente a potência de suas técnicas. Na verdade, Hiruzen agora acreditava que poderia superar seu pai, Sarutobi Sasuke, em batalha. Foi uma perda de tempo. O Chunin no portão concordou com Danzou, mencionando seus colegas. Suas colegas de classe, Koharu Tatani e Omura Mitokado, já se tornaram Jounin há muito tempo. Até mesmo Maruoshi Kozuki já foi um Jounin. Mas Kozuki cometeu alguns erros. O Chunin se inclinou para mais perto, falando em voz baixa. Ele foi rebaixado de volta a Genin. Ele se recusa a refazer o exame Chunin e tem trabalhado como Genin desde então. Kozuki. Hiruzen franziu ligeiramente a testa. Decidindo não se deter no assunto, Hiruzen terminou de registrar as informações e se preparou para escoltar Shigen até o escritório do Hokage para prestar contas. Este cavalheiro ainda não se registrou, interrompeu outro Chunin, parando-os e apontando para Shigen, que parecia ter mais ou menos a mesma idade que eles. Ele também é um ninja da vila? Não. Este cavalheiro é um hóspede de honra da aldeia, respondeu Hiruzen seriamente, anotando um nome fictício no registro. Ele é mais distinto do que qualquer outro. Nesse caso, você deveria levá-lo para um passeio adequado pela vila, disse o Chunin após verificar seus livros de identificação. Você também deveria atualizar suas informações e fotos. A maioria das pessoas não o reconheceria depois de 10 anos fora. O Chunin deu uma risadinha. Por falar nisso, depois de entrar na vila, você também pode não a reconhecer. As mudanças em Konoha ao longo dos anos foram incríveis. Na verdade, as mudanças dentro da aldeia foram ainda mais drásticas. Os edifícios que ladeavam as ruas haviam perdido sua antiga simplicidade. Seus designs se tornaram mais refinados, suas cores mais vibrantes, não se limitando mais aos tons suaves de verde e marrom. As lojas agora se estendiam pelas ruas em fileiras ordenadas. A paisagem de Konoha era vibrante e bela. Aninhadas entre as montanhas baixas e rodeadas por exuberantes florestas verdes, as construções coloridas complementavam a paisagem. A torre Hokage vermelha erguia-se imponente e, além dela, o rosto de pedra do primeiro Hokage, Hashirama Senju, pairava majestosamente sobre a vila. Comparada a Konoha ainda em seus primórdios, 10 anos atrás, Konoha agora se assemelhava a uma grande vila ninja de verdade, ou até mesmo a uma pequena cidade-estado. Para aqueles que permaneceram em Konoha, essas mudanças podem não ter parecido tão perceptíveis, mas para Hiruzen e Danzou, que estiveram fora por uma década, a transformação de sua cidade natal foi surpreendente. É inacreditável. Hiruzen saltou para cima de uma alta torre de água, observando a paisagem da vila. Konoha mudou tanto em 10 anos. Sim, Danzou assentiu com a cabeça em concordância. O tempo realmente voa. Shigen olhou para a vila, como se visse a passagem do tempo gravada em seu crescimento. Ele sabia que a Konoha do futuro seria ainda mais próspera. Além da paisagem, a população da aldeia também havia crescido. Ao que tudo indicava, a reputação de Konoha havia atraído muitos para se estabelecerem lá. As ruas estavam cheias de crianças brincando e rindo. Entre eles estava um garoto de cabelos brancos que avançou descuidadamente em direção a Shigen, quase colidindo com ele. Mas Shigen estendeu a mão, e uma brisa suave envolveu o menino, interrompendo sua investida imprudente insegurança. Isso é ninjutsu? O garoto de cabelos brancos olhou em volta, curioso com a brisa que o envolvia, e então ergueu os olhos para Shigen. Você é um ninja da vila? Não. Shigen balançou a cabeça negativamente. Um intruso. Um ninja de fora se infiltrou. O garoto de cabelos brancos gritou alto para seus amigos atrás dele, completamente alheio ao fato de ainda estar sendo contido por Shigen. Chamem os anciãos da vila. Encontrei um infiltrado inimigo. O grupo de crianças irrompeu em um alvoroço caótico. Shigen permaneceu em silêncio, com um leve traço de exasperação no rosto. Tum! Hiruzen pousou ao lado deles, dando um tapinha na cabeça do garoto com um estalar de dedos. Rindo, provocou. Você não tem noção de gente, garoto. De todas as pessoas para chamar de inimigo, você escolheu justamente a que menos parece um vilão. O que isso quer dizer? O menino de cabelos brancos estufou as bochechas em sinal de indignação. Esse senhor lhe parece um vilão? Hiruzen bagunçou o cabelo do garoto, fazendo um gesto para que ele olhasse bem para Shigen. Garoto, esse homem é a maior figura do mundo ninja. Só de olhar para o rosto dele, você já sabe que ele não é uma pessoa má. Honestamente, ao lado de Shigen até Danzou parecia mais um vilão. Qual é o seu nome e de qual clã você é? Perguntou Hiruzen, curioso, acariciando os cabelos brancos do menino. Shigen baixou ligeiramente o olhar. Os cabelos completamente brancos do garoto e a pintura facial vermelha sob os olhos lembraram Shigen de alguém familiar do futuro.
O rapaz de cabelos brancos assumiu uma pose extravagante, com o polegar sobre o peito. Apresentou-se com um estilo exagerado e auto-engrandecedor. Sou o galã de inúmeras beldades em todo o mundo ninja. O garoto mais bonito, generoso, de espírito livre, talentoso e gênio. O futuro melhor aluno da Academia Ninja e o maior ninja de Konoha. Jiraiya. Hiruzen olhou para ele, estupefato. Ele nunca tinha visto alguém tão descarado antes. Mesmo em seus tempos de juventude, quando era mais rebelde, Hiruzen não conseguia igualar a pura audácia desse garoto. Shigen, no entanto, permaneceu em silêncio por um momento antes de comentar. Com toda essa conversa, você não está ficando com sede, garoto? Capítulo 46. Como assim ficar com sede? Não se trata de saber se minha boca está seca ou não. O pequeno Jiraiya queria refutar em voz alta, mas Hiruzen Sarutobi colocou a mão em sua cabeça, bagunçando seus cabelos brancos. Guiando o menino e um grupo de outras crianças, Hiruzen ofereceu a todos copos de suco de castanha de uma loja próxima. Tudo bem, disse Hiruzen com um sorriso amigável enquanto entregava o suco a Jiraiya. Sou o ninja da vila. Viram? Não houve nenhum mal, continuou Hiruzen, enquanto acariciava suavemente a cabeça de Jiraiya, conversando casualmente com o grupo de crianças. Vocês ainda não começaram na Academia Ninja, certo? Então, vocês ainda têm menos de 5 anos? Eu já tenho 5 anos. Jiraiya gritou indignado, agarrando seu copo de suco. Este ano vou me matricular na academia e com certeza passarei nos exames de admissão. Para ser justo, Hiruzen era muito bom com crianças. Além disso, Hiruzen não era arrogante. Ele estava disposto a se rebaixar ao nível das crianças e criar laços com elas, conquistando rapidamente sua admiração e respeito. Principalmente quando as crianças souberam que Hiruzen havia passado 10 anos viajando pelo mundo ninja, seus olhos brilharam de admiração. Shimura Danzou, por outro lado, lançou um olhar de desdém para Hiruzen. Para Danzou, perder tempo entretendo um grupo de crianças era inútil. Eles tinham uma missão a cumprir. Precisavam se apresentar ao Okage o mais rápido possível, não brincar de casinha com um bando de crianças. Felizmente, Hiruzen não ficou por muito tempo. Ele aproveitou a oportunidade para fazer algumas perguntas às crianças sobre os acontecimentos recentes da vila. Pelo que ouviram da conversa, ele descobriu que Konoha estava se preparando para nomear seu segundo Okage, o que indicava que a saúde de Hashirama Senju estava realmente se deteriorando. Como se fosse combinado, seus acompanhantes chegaram. Ao saber que Shigen Emiya e seu grupo haviam retornado a Konoha, Tobirama Senju imediatamente enviou pessoas para recebê-los. No entanto, Tobirama já tinha uma noção do que as viagens do grupo haviam revelado. Ele mantinha contato regular com eles ao longo dos anos. Como esperado, até mesmo para Lord Shigen, não havia nenhum sinal dos restos da árvore divina, havia? A expressão de Tobirama não demonstrou grande decepção ao encontrar Shigen Emiya. Nos últimos 10 anos, Tobirama havia conduzido suas próprias buscas particulares pelos remanescentes da árvore divina. Todos os membros da Anbu de Konoha receberam missões para localizar os vestígios, embora nenhum deles realmente entendesse o que estavam procurando. A maioria retornava com plantas estranhas e pedaços de madeira, nenhum dos quais jamais se revelou ser o original. No fim, seus esforços foram em vão. Diante de repetidos fracassos, até mesmo alguém tão determinado quanto Tobirama tinha dificuldade em manter a esperança. Parece que os remanescentes da árvore divina foram completamente erradicados pelo sábio dos 6 caminhos. Shigen suspirou, compartilhando da decepção de Tobirama. Embora a jornada tivesse alcançado outros objetivos importantes, o principal permanecia por cumprir. Então, não há outra maneira? Tobirama franziu a testa, fazendo gestos para que os outros saíssem da sala. Sozinho com Shigen, uma rara expressão de tristeza cruzou o rosto de Tobirama. Lord Shigen, o estado do meu irmão mais velho tem estado incomum ultimamente, admitiu Tobirama. Superficialmente, ele parece mais vigoroso do que nunca, transbordando vida e energia. Mas estou preocupado que seu corpo esteja chegando ao limite. Este ano, ele parou de sair de Konoha para rastrear o paradeiro de Madara. Esse comportamento foi inédito. Normalmente, Hashirama nunca ficava muito tempo em Konoha. Ele estava sempre no mundo ninja, perseguindo Madara Uchiha. Mesmo o nascimento de novas gerações raramente o trazia de volta. Mas este ano, as ações de Hashirama foram estranhamente diferentes. Desde que retornou a Konoha, ele não havia saído da vila. Em vez disso, entregava-se a jogos de azar, um passatempo que poderia ser perdoável se não fosse pelo fato de que ele frequentemente jogava com sua neta ao seu lado. Foi no mínimo incomum. Todos perceberam que algo estava errado. Seu corpo é como uma árvore, comentou Shigen calmamente. Ele havia previsto o estado de Hashirama. Na superfície parece perpetuamente cheio de vida. Cada folha aparenta ser viçosa e verdejante, irradiando vitalidade. Mas esta árvore mantém sua folhagem verde drenando sua própria força vital. Hashirama tem mantido sua força máxima ao custo de consumir toda a sua expectativa de vida. É justamente esse processo que o impede de retornar ao estado normal. Suas habilidades regenerativas incomparáveis o tornam praticamente impossível de matar, mas o crescimento e a divisão descontrolados de suas células estão consumindo sua vida rapidamente. Uma árvore pode parecer sempre verde, mas também ela murchará com o tempo. Os seres humanos, assim como as árvores, nunca podem permanecer em um estado de florescimento perpétuo. Como já mencionei, nem os remanescentes da árvore divina nem o poder da liberação Yang podem realmente resolver isso. Ambos apenas prolongariam sua força vital de forma antinatural, forçando sua vitalidade a persistir em níveis insustentáveis. Não há mesmo outra maneira? O olhar de Tobirama escureceu.
Ao longo dos últimos 10 anos, Tobirama fez tudo ao seu alcance para garantir que Konoha sobrevivesse à eventual morte de seu irmão. Contudo, a ideia de perder Hashirama, um irmão que sempre o protegeu, era uma dor que até mesmo Tobirama, com sua postura estoica, mal conseguia suportar. Shijin permaneceu em silêncio, mas aquele silêncio era revelador. Tobirama, sempre perspicaz, percebeu imediatamente que a falta de resposta de Shijin era deliberada. Lord Shijin. A voz de Tobirama tornou-se urgente enquanto ele pressionava Shijin por uma resposta. Você deve ter uma solução. Se realmente não tivesse opções, teria dito isso logo de cara. Por favor, me diga. Não é certo, respondeu Shijin em voz baixa. E não é uma solução médica. Ele hesitou antes de continuar com um tom pesado. Este é um último recurso, com alta probabilidade de falha. Não posso explicá-lo a você. Envolve segredos da terra pura do submundo, segredos dos mortos. A expressão de Tobirama mudou drasticamente. Como criador do Edo Tensei, Tobirama não era alheio aos mistérios que envolviam a vida após a morte. Ele sabia que as almas dos falecidos geralmente retornavam à terra pura. Mas o submundo não era habitado apenas pelos mortos. Tobirama Senju passou a vida pesquisando técnicas estranhas e imprevisíveis, e naturalmente também pesquisou os jutsus proibidos do clã Uzumaki. Ele aprendeu com esses jutsus proibidos que existe um misterioso deus da morte no submundo. Tobirama Senju também sabia que os especialistas do clã Uzumaki poderiam usar o poder do deus da morte para realizar um jutsu de selamento Shikifujin, estranho, selando inimigos poderosos no corpo do deus da morte ao custo de sua própria alma. Essa técnica também era a fraqueza do Edo Tensei. Como o jutsu de selamento aprisionava as almas dentro do Shinigami, essas almas jamais poderiam ser ressuscitadas com o Edo Tensei. Como alguém que havia estudado artes tão proibidas, a curiosidade de Tobirama sobre a Terra Pura e o submundo era insaciável. Se for a Terra Pura, Tobirama murmurou com a voz firme porém intensa. Talvez eu possa ajudar. Eu estudei. Não, interrompeu Shijin firmemente estreitando os olhos. Alguns segredos é melhor deixar em segredo, disse Shijin gravemente. Nos 10 anos que passei nesta era vi mentiras e enganos suficientes. Há verdades que não posso compartilhar. Contarei a Hashirama, mas apenas a ele, e somente quando ele estiver à beira da morte. Por que não contar para os vivos? Porque este era o seu teste final. Os olhos de Shijin exibiam uma determinação silenciosa e sombria, uma determinação nascida do confronto com a fronteira entre a vida e a morte. Capítulo 47. No espaço entre a vida e a morte, entre a terra pura do submundo e o reino mortal. Essa região liminar era repleta de almas estranhas e solitárias. Algumas almas permaneciam presas ao mundo mortal devido a arrependimentos não resolvidos, outras, aprisionadas por despedidas não ditas aos vivos. Esses espíritos, presos a esses laços, não podiam seguir em frente nem retornar ao mundo mortal. Somente quando seus fardos internos fossem aliviados, eles viajariam voluntariamente para a Terra Pura. Cada espírito permanecia em seu próprio canto isolado, como tênues velas tremeluzentes na escuridão. Embora parecessem próximos, um abismo invisível tão vasto quanto os céus os mantinha para sempre separados. Nenhuma dessas almas errantes percebia que existiam inúmeras outras como elas. Mas em meio a esse espaço liminar, pairava uma única figura irradiando uma luz tênue. Essa figura estava sentada no vazio com os olhos fechados, vestida com uma túnica branca do sábio dos 6 caminhos. Um cajado de monge repousava em suas costas, e 9 orbes negras como breu flutuavam abaixo dele. O sábio dos 6 caminhos. Ou melhor, os resquícios de seu chakra. Como uma figura lendária dos tempos antigos, herdeiro de parte da linhagem Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos detinha um poder divino. Mesmo após sua morte, seu chakra persistiu no mundo nesta forma, protegendo obstinadamente o reino ninja. Foi precisamente por causa desse chakra persistente que Shijin Emiya sempre se manteve cauteloso. Ele permanecia em guarda, receoso de que os remanescentes do sábio pudessem intervir no mundo mortal e atrapalhar seus planos. Nos tempos antigos, Shijin disfarçou-se intencionalmente de um sábio benevolente, criando uma visão de ninjutsu médico muito mais grandiosa do que os ideais da seita ninja. Essa visão sublime tinha o propósito de enganar o sábio dos 6 caminhos, ocultando os verdadeiros motivos de Shijin sob uma aparência de nobres intenções. Afinal, o sábio dos 6 caminhos não era alguém que devesse ser julgado por padrões comuns. Shijin, que nunca tivera plena confiança em sua capacidade de enfrentar o sábio, sempre optara por evitar o contato. Ele jamais encontrara o sábio pessoalmente. Mesmo quando Gamamaru, aliado do sábio, lhe estendeu convites, Shijin usou sua missão de curar e salvar vidas como desculpa para recusar. Foi somente após a morte do sábio que Shijin ousou correr o risco, roubando os restos mortais do sábio. Aquele momento foi o único encontro direto de Shijin com o sábio dos 6 caminhos. Mesmo assim, Shijin não hesitou em agir imediatamente para apagar quaisquer vestígios remanescentes. Ele destruiu a seita ninja pelo bem da humanidade, mas depois ressuscitou seus membros como um ato de penitência após o apelo de Azura. Essa dualidade serviu para enganar tanto Zetsu Negro quanto o próprio sábio. Quando Shijin morreu, seu chakra era tão poderoso que sua alma podia vagar livremente entre a terra pura, o mundo mortal e o espaço liminar entre a vida e a morte. Durante essas andanças, Shijin observou o chakra residual do sábio dos 6 caminhos muitas vezes, mas nunca se aproximou temendo ser descoberto. Para manter essa distância, ocasionalmente ajudava até mesmo almas perdidas nesse espaço liminar a encontrar paz e retornar à terra pura. Às vezes, Shijin sentia que ele era genuinamente uma boa pessoa.
Desde os tempos antigos até o presente, sempre que questionado sobre seus atos, Shijin podia afirmar com sinceridade que jamais havia cometido uma maldade verdadeira. Mesmo os atos benevolentes do sábio e de seus descendentes em conjunto, empalideciam em comparação com a vida inteira de serviço altruísta de Shijin. Claro, algumas mortes aqui e ali, mas essas foram simplesmente as ações necessárias de alguém que buscava impor ordem em tempos caóticos. De qualquer perspectiva, as ações de Shijin não deveriam ter despertado a suspeita do sábio. Mesmo assim, ele permaneceu vigilante. Afinal, Shijin era um transmigrador. Como alguém de outro mundo, nenhuma cautela era excessiva. Para salvaguardar seus planos, ele precisava de um teste final para determinar se o sábio dos 6 caminhos interviria nos assuntos do mundo moderno. Esse teste foi Hashirama Senju, um homem à beira da morte. Hashirama era o sujeito perfeito para este teste. Se o sábio dos 6 caminhos ainda se preocupasse com Shijin, uma figura que detinha o poder dos 6 caminhos, então certamente interviria para salvar Hashirama quando este se aproximasse da morte. Mas se o sábio permanecesse indiferente aos assuntos do mundo, focado apenas na ressurreição de Kaguya Otsutsuki, então Hashirama morreria de causas naturais. Atualmente, porém, Hashirama não aparentava estar perto do fim da vida. Quando Shijin chegou à casa de Hashirama, encontrou o primeiro Hokage sentado de pernas cruzadas no chão, jogando dados com uma garotinha rechonchuda de pele clara. Um tapete foi estendido sob eles. Hashirama, sentado ereto com uma expressão incomumente séria, segurava firmemente um copo de dados na mão. Ele parecia ainda mais concentrado do que durante suas batalhas com Madara Uchiha. Tsunade, grande ou pequena? A menina sentada à sua frente, com o rosto franzido em profunda reflexão, hesitou. Mordeu o dedo nervosamente e, em seguida, apertou com força o dinheiro de bolso em uma das mãos. Grande. Muito bem, vou revelar. Hashirama ergueu o copo de dados com um gesto teatral. Abaixo dele, 3 dados mostravam apenas um ponto cada. 3 uns pequenos. Hashirama caiu na gargalhada, claramente encantado com a vitória. Ha. Pequena Tsuna, você perdeu de novo. Você trapaceou o vovô. A menina fez beicinho, irritada. O avô não trapaceia. Hashirama abriu os braços inocentemente, bagunçando a testa dela com uma risada. Pequena Tsuna, uma vez que você se senta à mesa de jogo, tem que aceitar o que acontecer. Essa é a regra. Se você perder, a culpa é só sua. Mas eu não ganhei nenhuma vez. A garota fervia de raiva, frustrada com as chamadas regras de jogo de Hashirama. Tenho praticado tanto, mas continuo perdendo mesmo quando os dados parecem pequenos. Talvez seja apenas azar. Hashirama deu uma risadinha, claramente divertido com a situação. Para ele, jogar contra alguém com tanta má sorte era uma alegria rara. Ainda assim, a terrível sorte de Tsunade parecia estar azedando seu humor. Conhecendo bem a neta, Hashirama entregou-lhe um maço de dinheiro que estava sobre o tapete, com um sorriso indulgente. É um empréstimo do vovô. Sem juros. Agora que você tem dinheiro de novo, quer continuar jogando? Jogar. Tsunade imediatamente sorriu radiante e começou a contar o dinheiro. Tobirama Senju, parado na porta, tinha uma expressão complexa. Seu rosto alternava entre desaprovação e aceitação silenciosa. Como alguém que admirara seu irmão mais velho por toda a vida, Tobirama não conseguia deixar de se exasperar com as travessuras de Hashirama. Contudo, ele também entendia que a vida de seu irmão estava chegando ao fim. Tobirama não tinha coragem de perturbar a pouca alegria que lhe restava. Hashirama percebeu os visitantes e se virou para ver Tobirama e Shijin parados por perto. Seu rosto se iluminou. Lorde Shijin, o senhor retornou? Hashirama cumprimentou Shijin calorosamente. Ao longo dos últimos 10 anos, os dois haviam se cruzado frequentemente pelo mundo ninja e se tornado velhos amigos. Hashirama fez um gesto animado para que Shijin se juntasse ao jogo, apresentando a garotinha à sua frente. Esta é Suna, Tsunade, minha neta. Então, aproximando-se de Shijin, Hashirama sussurrou em tom conspiratório. Ela tem o pior azar. Você sempre vai ganhar dela. Com um brilho de travessura, Hashirama estendeu um convite. Lorde Shijin, por que não se junta a nós para uma partida? Vencer é uma sensação incrível. Grande irmão. Tobirama suspirou visivelmente exasperado. Como se alguém como Shijin, com sua disciplina e sabedoria, pudesse se rebaixar ao jogo. Afinal, Shijin passou os últimos 10 anos viajando pelo mundo em busca de 3 objetivos: encontrar os restos da árvore divina, curar os doentes e documentar casos médicos. Alguém como ele. Eu jamais me entregaria a tamanha frivolidade. Capítulo 48. Desculpe. Não tenho interesse nisso. Como previsto por Tobirama Senju, Emiya Shijin recusou educadamente o convite de Hashirama para participar do jogo de dados. Shijin nem sequer considerou aceitar a tarefa que surgira repentinamente em sua lista de missões internas. Missão de rank D, vencer Tsunade na mesa de jogo. A lista de missões de Shijin sempre ficava estagnada em missões inacabadas, 2 de 3, pois ele evitava correr riscos desnecessários. Ele havia aprendido a agir com cautela, especialmente depois de aceitar uma certa missão durante sua estadia na Terra do Ferro, que exigia que ele punisse Danzou Shimura por sua traição. Embora essa missão tenha sido concluída, levou muito mais tempo do que o previsto e foi mais problemática do que o esperado. Mais importante ainda, Shijin simplesmente não confiava na própria sorte. Como um transmigrador, ele frequentemente lamentava seu infortúnio, ter sido lançado mais de 1000 anos no passado durante uma era de caos. Foi somente através de imenso esforço, manipulando tanto o sábio dos 6 caminhos quanto o Zetsu Negro, que ele conseguiu uma chance de renascer na era atual. E se ele não conseguisse vencer Tsunade no jogo? Ser forçado a permanecer no mundo ninja indefinidamente por causa de uma missão trivial de rank D seria absurdo. Pior ainda, e se ele impulsivamente tentasse e tivesse sucesso imediatamente?
apenas para assumir oficialmente a missão depois e então experimentar uma série interminável de derrotas? Imagine concluir seu plano secular para derrotar Kaguya Otsutsuki, apenas para ainda assim não conseguir vencer Tsunade nos dados. Isso sim seria a piada cósmica suprema. Pensar que seus planos milenares poderiam ruir por causa de 3 dadinhos, só de pensar nisso já me enlouquecia. É? A pequena Tsunade, que acabará de contar seu dinheiro, olhou curiosa para Emiya Shigen. Você não tem o mínimo interesse em jogos de azar? Existem atividades muito mais significativas neste mundo, respondeu Shigen, fixando o olhar na criança à sua frente. Seus olhos, embora vazios e sem vida, não conseguiam obscurecer completamente a presença radiante que emanava. Para qualquer um que visse Emiya Shigen, seu semblante era imbuído de uma aura de compaixão e bondade sem limites. Era um brilho que nem mesmo o estado proibido do Edo Tensei conseguia suprimir. Pequeno Tsuna, deixe-me apresentá-lo adequadamente, disse Hashirama com uma risadinha, guardando o copo de dados. Você se lembra das histórias que o vovô e a vovó contavam para você todas as noites antes de dormir? Histórias sobre o Lord Emiya Shigen? Os olhos de Tsunade brilharam instantaneamente. Para uma menina de 5 anos, as histórias para dormir eram o ponto alto do dia, especialmente as que Hashirama contava, que sempre conseguiam cativar sua imaginação. As histórias de Emiya Shigen haviam se tornado as suas favoritas. Nessas histórias, Emiya Shigen sempre aparecia em momentos de grande desespero, quando vilarejos inteiros eram devastados por pragas incuráveis, quando famílias perdiam entes queridos para doenças ou quando os que ficavam para trás sofriam em meio a um sofrimento sem esperança. Quando tudo parecia perdido, Emiya Shigen, o Salvador, chegava para curar os doentes e salvar inúmeras vidas. As versões de Hashirama eram simples, como doces antes de dormir, mas as representações de Uzumaki Mito eram muito mais intrincadas e detalhadas, tornando-as ainda mais fascinantes para a jovem. As histórias de Mito pintaram um retrato mais rico e vívido de Emiya Shigen. Elas incluíam até mesmo conflitos em que céticos duvidavam de sua habilidade médica, levando a pequena Tsunade a acessos de fúria indignada em defesa de Shigen. Nas histórias de Mito, Shigen era acompanhado por companheiros adoráveis, uma pequena e amigável lesma que se agarrava ao seu ombro e uma criatura enorme, semelhante a uma raposa que puxava sua carruagem tão gigantesca que fazia casas inteiras parecerem pequenas. Juntos eles viajavam pelo mundo ninja, levando esperança aos que sofriam. A raposa gigante, às vezes dócil, às vezes feroz, era uma das favoritas de Tsunade. Ela até chorou ao ler a história em que a raposa, temendo que seu tamanho assustasse os aldeões doentes, pediu para ser selada para o conforto deles. Quando Shigen se recusou, não querendo restringir a liberdade da criatura, a raposa acabou escolhendo deixar o grupo. Um evento que deixou Tsunade com o coração partido por dias. Essas histórias, repletas de lições morais sobre bondade, compaixão e justiça, eram perfeitas para nutrir o coração de uma criança pequena. Naturalmente, elas fizeram de Emiya Shigen o ídolo dela. Eu conto suas histórias para ela todos os dias, disse Hashirama, relembrando com um sorriso. A pequena Tsuna se inspirou nelas, assim como eu me inspirei quando tinha a idade dela. Ela sonha em se tornar uma ninja médica, assim como você, Lord Shigen. Ela até começou a praticar controle de chakra, continuou Hashirama radiante de orgulho. Ela é muito melhor nisso do que eu era na idade dela. Quem sabe? Talvez um dia ela se torne uma ninja médica ainda melhor do que eu. Sim, eu vou. Tsunade inflou as bochechas indignada, supondo que seu avô a estivesse subestimando. Em sua frustração, ela deixou cair acidentalmente o dinheiro que acabará de contar, mas não se importou. Vou me tornar a maior ninja médica de todos os tempos, assim como Lord Shigen. Suportarei a dor que outros não conseguem suportar e me dedicarei a curar os que sofrem. Emiya Shigen ficou em silêncio por um momento, seu olhar vazio fixo na garotinha espirituosa. Então, para surpresa de todos, ele falou: vou ficar na vila por um tempo. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Tá? Os olhos de Hashirama brilharam de surpresa e alegria. Tobirama, no entanto, manteve a calma. Após anos conhecendo Emiya Shigen, Tobirama havia se acostumado com seu comportamento. Shigen sempre se mostrava disposto a compartilhar conhecimento médico, documentando meticulosamente suas descobertas e métodos de tratamento. Ao longo da última década, sempre que os mensageiros de Tobirama visitavam Shigen durante suas viagens, retornavam com pilhas de pergaminhos repletos de casos médicos e pesquisas. Esses pergaminhos, suficientes para preencher uma câmara inteira, eram tesouros que Shigen pretendia deixar para as gerações futuras. É claro que Tobirama tinha pouco interesse em conhecimentos médicos. O que o frustrava era a teimosia de Shigen em se recusar a compartilhar quaisquer técnicas que pudessem aumentar a força de combate. Eu sou Emiya Shigen, apresentou-se Shigen formalmente, estendendo a mão em direção a Tsunade. Sua expressão era solene, quase reverente. O ninja médico. Os olhos arregalados de Tsunade brilharam em descrença. Naquele instante, a postura de Emiya Shigen era tão digna e sincera que a deixou sem palavras. Ela hesitou por um breve momento antes de erguer lentamente sua mãozinha gordinha para tocar a dele. Meu nome é Tsunade. Ela murmurou com a voz carregada de admiração e espanto. Pela primeira vez, ela se viu cara a cara com o herói de suas histórias para dormir. A expressão de Hashirama tornou-se séria, e até mesmo o geralmente sereno Tobirama encarou o momento com solenidade. Ambos perceberam que estavam testemunhando algo extraordinário. Aos olhos deles, aquilo era mais do que um simples encontro entre uma criança e uma lenda. Era o momento em que um homem que moldara o sistema médico ninja milênios atrás transmitia sua vontade para o futuro. Mal sabiam eles. O destino de Tsunade e Emiya Shigen sempre esteve entrelaçado. Dos caixões cristalinos do clã Senju às reservas na floresta Shikotsu, todo o legado de Shigen aguardava silenciosamente por essa criança. Mesmo agora, enquanto o segundo caixão de cristal aguardava seu herdeiro, ainda lhe pertencia por direito. Capítulo 49.
A pequena Tsunade não compreendia o futuro. Neste momento, ela só sentia uma felicidade incrível. Ela realmente adorava aprender sobre medicina. E neste mundo, de fato, existiam coisas tão prazerosas quanto o jogo. Embora a presença de Emiya Shigen tivesse diminuído o tempo que ela passava jogando com o avô, sua chegada lhe trouxe ainda mais alegria na infância. Desde que Shigen retornou a Konoha, ele o visitava diariamente para verificar a saúde de Hashirama. Isso deu a Tsunade a oportunidade de acompanhá-lo, indo ao hospital de Konoha ou passeando pelas ruas da vila, parando ocasionalmente para comprar suco de castanha. Emiya Shigen era igualzinho ao herói das histórias para dormir. Na verdade, ele era ainda mais impressionante do que o protagonista descrito nas histórias que seu avô contava. Diferentemente de Hashirama, que frequentemente se mostrava pouco confiável na frente de sua neta, o comportamento de Shigen parecia muito mais admirável para uma criança. Ao tratar pacientes, Shigen era incrivelmente sério. Embora sua atitude estoica pudesse fazê-lo parecer distante, suas palavras sempre demonstravam grande consideração pelo bem-estar dos pacientes. Mesmo que tratasse o shinobi desta era com fria indiferença, era impossível esconder seu coração bondoso. Suas ações, particularmente a gentileza com que tratava as crianças, revelavam uma bondade que deixava uma profunda impressão. A caminho do hospital, Tsunade caminhava a passos largos com suas pernas curtas, tentando acompanhar Shigen, que havia diminuído o ritmo deliberadamente para ela. Ela resmungava sobre a longa distância entre sua casa e o hospital, uma jornada que parecia interminável para uma criança. O dia de hoje parece tão distante. Shigen baixou o olhar para observá-la brevemente. Não estou cansado. Posso continuar. Temendo que sua amada mentora pensasse que lhe faltava determinação, Tsunade rapidamente acenou com suas mãozinhas, tentando mostrar que conseguia continuar andando sem problemas. Sem dizer uma palavra, Shigen se abaixou e a levantou delicadamente, colocando a garotinha surpresa sobre seus ombros. Do alto de seu poleiro, os olhos de Tsunade brilharam de alegria. Lord Shigen, é tão alto aqui. É este o lugar onde a lesma das histórias costumava ficar? Sim, respondeu Shigen com um aceno de cabeça, sem alterar a expressão. Quando não conseguia acompanhar, sentava no meu ombro. Tsunade tocou suas bochechas redondas, já imaginando o futuro. Um dia quero criar uma lesma minha. Aquela única sílaba de Shigen carregava o peso de sua afirmação serena. Enquanto continuavam caminhando, Tsunade percebeu que o passo deles havia se acelerado. A brisa suave roçou suas bochechas, fazendo-a piscar de alegria. Posso aprender muito hoje também? Depois, poderei beber suco de uva doce? Não. Isso é para pacientes, respondeu Shigen, rejeitando o pedido dela. No entanto, ele ofereceu uma alternativa. Mas depois das aulas de hoje, você pode tomar um suco de castanha. Kug. Fazendo beicinho, Tsunade agarrou a cabeça dele em sinal de resignação. No hospital. Quando Shigen chegou ao hospital de Konoha com Tsunade, sua presença já não chamava muita atenção. A equipe médica e os pacientes já haviam se acostumado a ver a garotinha seguindo por toda parte, presumindo que ela fosse uma aluna que ele estava treinando. Em muitos aspectos, parecia mesmo uma dinâmica entre professor e aluno. Apesar de ter apenas 5 anos de idade, Tsunade já havia aprendido algumas técnicas médicas básicas e conseguia tratar ferimentos leves, como arranhões e hematomas. É claro que sua jornada estava apenas começando. A menina permaneceu ao lado de Shigen, observando como ele falava com os pacientes, oferecendo explicações calmas e detalhadas. Ele simplificava doenças complexas de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender. A resistência natural do corpo é mais eficaz do que qualquer medicamento, explicava Shigen. Essa doença ajudará seu corpo a produzir anticorpos, protegendo você de tê-la novamente no futuro. Algumas doenças são como um incêndio repentino em uma casa. Para apagá-lo, você precisa de água. A partir daí, você mantém um balde de água por perto para evitar futuros incêndios. Os anticorpos funcionam da mesma maneira, são como balde de água preparado com antecedência, para que você não precise se preocupar com a mesma doença voltando a incomodá-lo. Nossa, que legal! Os olhos de Tsunade brilharam de admiração. Embora não compreendesse completamente o que eram anticorpos, ela captou a metáfora da água e do fogo, sentindo-se inspirada a aprender mais. Um incidente inesperado. Ao pôr do sol, Tsunade puxou a manga de Shigen com o estômago roncando. Lord Shigen, quando poderemos comer? Eu realmente quero um suco de castanha bem grosso e doce. Shigen deu um tapinha na cabeça dela, sua natureza normalmente reservada suavizada por sua promessa não dita. Embora raramente falasse muito durante o tempo livre, ele sempre cumpria sua palavra. No entanto, enquanto se preparavam para partir, ocorreu um evento inusitado. Um rapaz bonito, de cabelos compridos, foi levado às pressas para o hospital para receber tratamento de emergência devido a uma intoxicação alimentar. Embora a situação parecesse grave, a experiente equipe do hospital o estabilizou rapidamente por meio da indução do vômito. Enquanto Shigen passava pelos pais preocupados com Tsunade a reboque, ele ouviu a voz do garoto. Simplesmente vagem e pimentão. Como algo tão comum pôde me deixar tão fraco? A mãe do menino suspirou, exasperada com as travessuras do filho. Orochimaru, você não pode ficar fazendo experiências estranhas na cozinha sozinho. Tudo bem, acrescentou o pai do menino, igualmente impotente. Vamos apenas adicionar uma nova receita tóxica, as regras da cozinha, nada de misturar vagem e pimentão. Shigen parou abruptamente e se agachou para falar baixinho com Tsunade. Momentos depois, a menina voltou correndo para o quarto do hospital.
interrompendo a equipe médica que estava ocupada documentando a suposta toxicidade da mistura de feijão verde com pimenta. Não é porque estavam misturados, exclamou Tsunade com convicção. Os feijões verdes não estavam cozidos direito. Se os feijões não estiverem totalmente cozidos, liberam substâncias nocivas que podem causar intoxicação alimentar. A sala ficou em silêncio quando todos se voltaram para a menina rechonchuda, surpresos. Até mesmo o menino doente deitado na cadeira, aquele chamado Orochimaru, piscou surpreso com o conhecimento da garota. Alguém da idade dele. Sabia mais do que ele? Para uma criança tão curiosa quanto Orochimaru, o conceito de intoxicação alimentar surgiu quando uma das receitas mal-sucedidas de sua mãe levou toda a família ao hospital. Essa experiência despertou seu fascínio por substâncias capazes de debilitar até mesmo os adultos mais fortes, colocando-os em pé de igualdade com uma criança de apenas 5 anos. Desde então, ele vinha fazendo experiências na cozinha testando ingredientes para descobrir suas propriedades tóxicas. Mas hoje, ao ver a habilidade de Tsunade em identificar o problema com tanta facilidade, Orochimaru percebeu que havia outras maneiras de desvendar tais mistérios, através do conhecimento e da compreensão. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, porém, Tsunade já havia desaparecido. Do seu lugar na cadeira, Orochimaru observou a garota de cabelos dourados se afastar, de mãos dadas com um homem alto cuja silhueta escura era iluminada pelo pôr do sol. Tsunade e Emiya Shigen. Pela primeira vez, esses dois nomes desconhecidos se gravaram na memória de Orochimaru, e o homem que caminhava ao lado dela deixou uma impressão profunda e indelével, uma sombra que permaneceria para sempre em seu coração. Capítulo 50. Lord Shigen é incrível. A pequena Tsunade continuou elogiando o vasto conhecimento de Emiya Shigen. Emiya Shigen não disse nada, nem respondeu à conversa dela. Ao sair do hospital de Konoha com a pequena Tsunade, ele sequer olhou para trás. Orochimaru. Este menino, verdadeiramente escolhido pelo destino. Mesmo antes de Orochimaru nascer, Emiya Shigen, com seu conhecimento da história do mundo shinobi adquirido em sua vida passada, já o havia identificado. Se Tsunade foi escolhida por Emiya Shigen para herdar o caixão de cristal, então Orochimaru foi o escolhido para usar o caixão no final de tudo. Orochimaru era um verdadeiro gênio. Mesmo com apenas 5 anos de idade, Orochimaru já havia começado, sem qualquer orientação, a experimentar o uso de toxinas alimentares para derrotar adultos. Era evidente. O raciocínio lógico do garoto era aguçado e sua curiosidade pelo conhecimento insaciável. No futuro, ele sem dúvida buscaria dominar uma ampla gama de jutsus proibidos de Konoha. Edo Tensei. Essa técnica certamente era um dos objetivos de Orochimaru. Quando Orochimaru dominasse o Edo Tensei, isso marcaria o ápice do plano que Emiya Shigen havia iniciado com o caixão de cristal há mais de 1000 anos. Além disso, o caixão de cristal na caverna Ryushi era único. Ele havia sido meticulosamente projetado por Emiya Shigen especificamente para ser compatível com Orochimaru. Se o caixão de cristal no clã Senju era apenas uma isca deixada por Emiya Shigen, então o caixão na caverna Ryushi representava sua última esperança de uma verdadeira ressurreição. Ao mesmo tempo, Orochimaru era inteligente demais. Emiya Shigen tomava cuidado para não interagir diretamente com Orochimaru nem formar qualquer vínculo significativo com ele. Contato excessivo poderia despertar as suspeitas de Orochimaru à medida que ele envelhecia. Emiya Shigen evitou qualquer interação presencial para impedir que Orochimaru descobrisse que sua ressurreição fazia parte de uma conspiração maior e orquestrada. Mesmo tendo sido revivido nesta era através do Edo Tensei e vivido uma vida com propósito, Emiya Shigen ainda assim preparou uma rede de segurança para o futuro. Orochimaru era essa rede de segurança. Tsunade, Shimura Danzou, Hiruzen Sarutobi. Essas pessoas que desempenhariam papéis na vida de Orochimaru foram escolhidas nesta época para perpetuar a memória da bondade de Emiya Shigen. Quando Orochimaru, o prodígio, amadurecesse, esses indivíduos teceriam um fio do destino que orbitaria constantemente sua vida, influenciando seu caminho. Aquele cara é tão desastrado. Tsunade não fazia ideia de que um dia cruzaria o caminho de Orochimaru novamente. Ela murmurou sobre o passado dele. Eu o vi quando vim aqui com o vovô uma vez. Ele acabou no hospital depois de comer algo estranho. Tsunade, Shigen deu um tapinha leve na cabeça dela e aconselhou. Se você não gosta de alguém, deve dizer isso na cara dessa pessoa, não falar dela pelas costas. Realmente. Tsunade assentiu com a cabeça, mas logo em seguida retrucou em voz baixa, mas eu nem desgosto tanto dele. Ele só parece meio bobo, vive comendo coisas estranhas, tendo intoxicação alimentar e indo parar no hospital. Emiya Shigen ficou em silêncio por um momento. Ele deveria examinar a visão dela? Neste mundo, qualquer um poderia chamar Orochimaru de perverso ou até um pouco arrogante, mas estúpido. Isso era inédito. Kugi, ouvi dizer que ele também tem mais ou menos a minha idade. Tsunade suspirou, um hábito incomum para alguém tão jovem. Ela começou a se preocupar em voz alta. Eu também vou para a escola em breve. E se ele acabar sendo meu colega de classe? Só espero que ele fique mais inteligente até lá. Caso contrário, talvez eu tenha que protegê-lo dos valentões. Emiya Shigen se perguntou se sua audição, aprimorada pelo Edo Tensei, estava com defeito. Orochimaru? Precisando de proteção contra outros? Ele próprio passará mais de um milênio tramando para enganar Orochimaru. Existiria realmente alguém neste mundo capaz de superá-lo em astúcia? Orochimaru, no entanto, era mais propenso a manipular as pessoas como peões. Ainda, a gentileza merecia ser incentivada. E felizmente, essa gentileza não causaria nenhum mal a Tsunade. Emiya Shigen pegou Tsunade no colo e a colocou sobre os ombros, carregando-a em direção à movimentada rua comercial de Konoha. Ele não a desencorajou, optando, em vez disso, por encorajar suas boas intenções. Hoje você pode tomar uma bebida ainda mais doce que suco de castanha. Por quê? Tsunade tocou curiosamente em seus dentinhos de leite.
Só não se esqueça de escovar os dentes depois. A voz de Shijin permaneceu calma, como se fosse apenas um capricho casual. Ele não explicou o motivo de seu gesto. Lord Shijin é o melhor. Tsunade vibrou e o abraçou com força pela cabeça. Shijin afastou cuidadosamente as mãozinhas dela do rosto para clarear a visão e perguntou: você vai apostar com a Shirama de novo hoje à noite? Claro. Tsunade respondeu com determinação inabalável. A menina já havia sido corrompida pelos maus hábitos de seus pais que não eram confiáveis. Embora as aulas de Emiya Shijin tivessem se tornado sua parte favorita da vida, jogar com o avô continuava sendo seu entretenimento mais apreciado. Ao voltarem para casa com suco de cana-de-açúcar doce nas mãos, viram o jovem Jiraiya caminhando pela rua. Ele estava com um sorriso de orelha a orelha, conversando animadamente com uma mulher pelo menos 20 anos mais velha que ele, com um brilho de travessura no sorriso. Parecia. Talvez esse fosse o seu talento. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Os 3 ninjas lendários de Konoha, das memórias da vida passada de Shijin, possuíam dons inatos que se revelaram cedo em suas vidas, trilhando caminhos rumo a destinos únicos. Dessa vez eu definitivamente vou derrotar o vovô. Tsunade cerrou seus punhos minúsculos em êxtase. Como uma prodígio dos jogos de azar, ela já conhecia todos os truques aos 5 anos de idade, desde simples lançamentos de dados até jogos de cartas complexos. Hoje ela planejava tentar algo novo, certa de que ganharia. Emiya Shijin suspirou baixinho. Quando o assunto era a sorte de Tsunade, ele não sabia o que dizer. Na casa de Hashirama. Vovô, eu vou ganhar hoje. Hahaha. Tudo bem, eu acredito em você. Hashirama riu gostosamente, levando a mão aos dedos e tirando de lá um pingente. No entanto, com um floreio de mágico, ele fechou a mão em um punho e, em seguida, abriu-a novamente para revelar uma bela gema verde pendurada em um colar. Nossa, que lindo! Será que é para mim? Hashirama sorriu calorosamente e prendeu o colar em volta do pescoço dela. Claro, é para minha pequena Tsunade. Agora preparem-se. Temos um grande jogo pela frente. Ok. Tsunade correu animadamente para arrumar a esteira de jogo, transbordando confiança. Mas algo parecia diferente esta noite. Tobirama estava estranhamente presente, sentado com uma expressão tensa. Mito Uzumaki e o resto da família também estavam reunidos com semblantes solenes. Ao redor da casa, a guarda de proteção habitual havia se multiplicado, com ninjas Zambu adicionais posicionados nas proximidades. Parece. Emiya Shijin lançou um olhar significativo para Hashirama e depois para Tobirama, que tinha uma expressão sombria. Esta noite ficaremos aqui como hóspedes. O rosto de Tobirama se contraiu. Sua voz, geralmente calma, carregava uma nota de dor. Só espero que amanhã eu ainda possa visitar meu irmão aqui como convidado. O tempo estava se esgotando. A vida de Hashirama estava chegando ao fim. E, no entanto, o próprio primeiro Hokage parecia imperturbável. Com energia inesgotável, ele se jogou na mesa de jogo, alegremente acumulando todas as suas economias e incentivando sua neta a começar. 4-6-6. Grande. Tsunade, você perdeu de novo. 3-1-1. Pequeno. Tsunade mais uma derrota. Kug. Conforme sua pilha de dinheiro diminuía, Tsunade fazia beicinho frustrada. Seus lábios se projetavam cada vez mais, como se sua terrível sorte pudesse explodir a qualquer momento. Tsunade, está aí a rodada final, declarou Hashirama, com um tom ao mesmo tempo alegre e decisivo. Se você ganhar esta, eu perdoo todas as suas dívidas e tudo aqui será seu. Realmente. Estrelas brilharam nos olhos de Tsunade. Se ela ganhasse, faria uma fortuna e nunca mais precisaria se preocupar com apostas. Talvez até emprestasse dinheiro para o vovô, com juros, é claro. Ela roçou os dedos na joia em seu peito, ponderando sobre sua estratégia. Talvez ela não cobrasse juros desta vez, como agradecimento pelo presente. Os dados tilintaram dentro do copo. Tsunade apertou os olhos, ouvindo atentamente o som e observando cada movimento de Hashirama, sem querer perder essa chance de uma grande vitória. Pequeno. Ela fez sua aposta com convicção. Muito bem, então vou querer o valor máximo. Hashirama deu uma risadinha, revelando os dados debaixo da xícara. 2, 2, 1. Os dados mostraram apenas números baixos. Hahaha, eu ganhei. Tsunade saltou, agarrou a montanha de moedas e as contou alegremente, transbordando de felicidade enquanto saboreava o doce gosto da vitória. Hashirama, ainda com um sorriso caloroso no rosto, de repente desabou sobre o tatame. Seu corpo caiu pesadamente, atingindo o chão com um baque alarmante. Vovô, vovô. Tsunade ficou paralisada, sua alegria substituída por completo choque. Aquele homem, seu protetor divino, seu avô bondoso e invencível, havia caído, sua poderosa presença reduzida a uma figura frágil estendida, indefesa, no chão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.